Aló, aló. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 12 de maio de 2012, sábado. O verbete é de número 2293. Ele tem 6 páginas, 49 elogias e 22 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 15 máximos. O tema é máscara social. A especialidade é a parapatologia. Quem redigiu o verbete, pesquisou muito aí a situação, foi o professor Fernando, que está aqui, muito bem acompanhado aí, com a colaboração direta das duas. Isso aí é um negócio muito sério. Definição. A máscara social é o disfarce, o encobrimento e a dissimulação predominantemente anticosmoética, utilizada pela consciência homem ou mulher, quando objetiva ser incluída, inserida, aceita, aprovada ou mantida na sociedade, mesmo subjugada, escravizada e dominada pelos modismos, normas, regras e padrões vigentes. A sociopensenidade cosmoética orientando a convivialidade. Os desconfortos intraconscienciais abafados pelas máscaras autoincorporadas. As imaturidades da consciência quanto às prioridades evolutivas, a força presencial autêntica, a adequação às expectativas do grupo social, a autorrejeição, a máscara da sedução, a busca pelo poder utilizando os artifícios da máscara social, o encobrimento dos verdadeiros sentimentos pela consciência. Eu li apenas um trecho, a fatologia tem mais de 20 linhas. A imaturidade consciencial e fissuras permitindo acompliciamento com assediadores. A era da alienação gerando legiões de parapsicótico pós-dessomático. A parapercepção da perda dos valores evolutivos causando a melex. A ignorância multidimensional favorecendo as intrusões pensênicas. Agora, nós temos aí na argumentação o tópico sobre taxologia. A título de exemplo, são 10 características encontradas nas consciências inautênticas. E também tem a terapeuticologia, com 8 posturas práticas a serem adotadas pela consciência predispostas a evitar a máscara social. E depois, na remissiologia, dos 15 itens, nós destacamos artimanha, ator de teatrão, coleira do ego, palco existencial, e persona bufônica. Frase enfática. A máscara social da consciência imatura, escrava das aparências e da aprovação social, alimenta as interprisões grupo-kármicas, as atitudes anticosmoéticas e gera o incompletismo existencial. Você ainda obtém ganhos secundários com o uso de da máscara social? Já elaborou o próprio código pessoal de cosmoética? Agora, a bibliografia tem exatamente 6 fontes bibliográficas. Agora aqui, a mega análise, feita com o nosso professor João Paulo, são 22 itens. Autocorrupção, autoexposição, dissimulação, disfarce, insegurança, encobrimento, posicionamento, inautenticidade, sociosidade, assedialidade, imaturidade, bifrontismo, egocentrismo, incoerência,
aparência, transparência, sociopatologia, parapatologia, intrafisicologia, intencionologia, cosmoeticologia e autodiscernimentologia. Agora, aqui no dicionário, nós temos hoje o verbete inutilogia, que é um argumento ortopriorológico, quer dizer, da prioridade. Eu chamo a atenção aí, para a pessoa ver logo na introdução, ao bagulhismologia, que a gente mostra 3 tipos que tem aí, com detalhes. Agora, questionamento. Poderia comentar a respeito daquelas pessoas que, quando aparecem na sua vida, causam algo impactante, sentimento de muito amor ou de muita raiva. Nunca passa ilesa, nunca é algo morno. A sensação de querer estar perto e não querer mais ver. Como isso pode ocorrer? É algum problema do passado? Como fazer para conseguir ter alguma relação saudável? Essa pergunta é braba, né? É algum problema do passado? Só é. Bidu, não é isso? O que eu vou falar no caso desse aqui? Aí, o problema é esse. Agora, passa por cima, releva, olha bem aquilo que eu tenho falado agora. Hoje eu já tive que falar novamente desse assunto, que é a transafetividade. Então, a pessoa que supera o processo da raiva, da irritação, do rancor, do processo do melindre, daqueles problemas de ressentimento, ela já ultrapassou isso aí e ela vive também até além do processo sexual. Então, é isso que, aqui no caso, precisa ser feito, para a pessoa entender. Ela entendendo esse lado pior, o resto ela vai sair bem. Agora, outro. Há 38 anos, 4 dias, após a segunda cesariana, tive peritonite com perfuração no intestino. Para realizar a cirurgia, foi aberto o mesmo corte da cesárea, causando necrose na sutura, que permaneceu 8 dias aberta. Também já realizei cirurgia de retirada das trompas, prótese total no quadril e intervenção na veia parva. Hoje estou com pedra na vesícula, com alterações no exame de sangue em relação ao pâncreas. Devido às aderências, não posso optar pelo laser. Outra anestesia geral fica complicado para mim. Já consultei 2 médicos e busco mais esclarecimento. Fiz o ECP2 no IPC de São Paulo. Moro no interior, onde sou atuante em um centro espírita. Olha, o ideal para você, ela já tem hoje 72 anos. O ideal para você seria alguém fazer arco voltaico em você, fazer durante uma boa temporada. Isso poderia ajudar muito aí a sua situação. E não vai interferir em todas essas comorbidades que a pessoa tem. Vocês estão vendo que essa aqui está bem dentro do processo da comorbidade e ela está ainda na 3ª idade, ela não chegou ainda na 4ª. Agora, o ideal seria mesmo arco voltaico crânio-chacral. Agora, ao professor Fernando, verbetógrafo. Fatologia, página 36, 8ª linha. A disputa pelo afeto familiar, mascarando as reais posturas intraconscienciais. Seria possível explicitar um pouco mais? Sim, isso acontece no meu estudo em relação às consciências que são gêmeas. Quando as consciências gêmeas, uma adota uma postura contrária à outra. Por exemplo, uma consciência que é dedicada, a outra é relapsa. Uma consciência que é carinhosa, a outra nem tanto. Então, quando eu fiz isso, eu coloquei essa mascaramento das reais condições, é justamente isso. Na realidade, existe uma afinidade, mas para a disputa desse afeto familiar, uma atua de maneira diferente da outra para chamar a atenção. Sim.
A página 36, patologia, a quinta linha de baixo para cima. A autoavaliação distorcida, desconsiderando referência externa. Sim. Essa autoavaliação distorcida, desconsiderando a referência externa, é quando a consim, quando ela começa a fazer a sua autoavaliação, ela ignora as heterocríticas. E isso é um erro muito crasso, vamos dizer assim. Por quê? Para a consim, ela ter uma ideia próxima da realidade, o que ela precisa? Ela precisa de saber como ela se vê, como os outros a veem e como é ela na realidade. São três coisas que ela precisa levar em consideração: como ela se vê, como os outros a veem e como ela é na realidade. Por isso que quando ela tem uma avaliação distorcida, num desses ela vai perder essa referência. Agora, na própria página 36, patologia, a quarta linha de cima para baixo. É o poder excessivo da mídia na criação, adoção e fixação das máscaras sociais. Podia dar exemplo, por favor? Sim. Um exemplo disso é o seguinte: a mídia, ela manipula bastante de acordo com os interesses dela, né? Então, muitas vezes tu olha assim, as novelas ditam muitas vezes o que está na moda. As notícias, de acordo com o que a mídia quer, ela manipula, ela vai influenciar na política, ela vai influenciar no comportamento. E a publicidade também. Na publicidade, o que a mídia faz? Ela faz com que você tenha aquele desejo de consumir aqui um determinado produto. E hoje, esse produto, assim, ele não é um produto comum. Eu falo aqui também, assim, hoje a mídia trabalha tanto na fazer com que aquele produto traga prazer para a pessoa, que a pessoa não quer um produto, ela quer aquele prazer que o produto vai dar a ela. Um exemplo disso é assim, um perfume. Na propaganda de perfume, não é o perfume que dá aquela suave fragrância para a pessoa. Não, ela vai conquistar o outro se usar aquele perfume. Correto, obrigado. Hein? Nada. Aqui Sim. no ar. É uma coincidência que a minha aula de hoje no curso de profilaxia das posturas monárquicas é sobre dissimulação. Então, o teu tema ele tem total relação com a aula que eu vou fazer agora à tarde. Certo. E eu queria, assim, se você pudesse passar um pouco da questão da relação que você vê da máscara social com um meio, né, que seria a monarquia. Como você poderia abordar isso, assim, falar alguma coisa? Sim. A máscara social, eu vejo ela como uma parte de você se proteger a tua imagem. Na monarquia, eu entendo o seguinte, que na monarquia você tinha aquela imagem de uma pessoa correta, vamos dizer assim, e na realidade a máscara encobria toda aquela parte negra, obscura. Um exemplo disso, a Mala trouxe o quadro ali, né? Que ela pode dar um grande exemplo disso. Por que esse quadro foi rejeitado, né, Mala? Fernando, tem a ver sim, porque esse quadro que está ali atrás, não sei se... Não está ligado? Não. Então esse... Melhorou. Tem o time. Então a questão é a seguinte, para a coincidência lá, que você chamou de coincidência, que a gente vai falar de sincronicidade, o curso da monarquia, o verbete do Fernando e aquele quadro que está lá no fundo. O verbete do professor Valdo, da hipnoteologia, e aquele quadro, não que ele seja inútil, muito pelo contrário, mas ele representa uma realidade muito interessante para ser comentada. Posso falar, Valdo? Faz favor, você permite, Fernando? Com certeza. Pode voltar a história do quadro? Esse quadro que está ali, essa reprodução que está ali, claro que não é o original. Essa tela, a
aparece de modo criptografado pelo Honoré de Balzac no livro Cristo Espera por Ti. No livro original, na primeira edição, na página 92, o autor Balzac faz alusão a esta tela. Ele não fala, é a tela de Paul Potter e tal, mas ele descreve uma paisagem e diz, como se fosse Paul Potter. Então, o pesquisador carioca Osmar Ramos Filho, que pesquisou o livro Cristo Espera por Ti, fez um estudo comparativo primoroso desse trabalho, desde 1983, ele foi lá e foi atrás da origem da tela. Ele queria saber a origem onde encontraria uma reprodução. Isso serviria para ser mais um ponto de convergência da autenticidade da psicografia do Cristo Espera por Ti. Ele encontrou num catálogo da Biblioteca Nacional uma alusão a essa tela que se chama La Ferme, quer dizer, a fazenda. Esse quadro foi pintado por um animalier, quer dizer, um especialista em pinturas de paisagem e animais, o maior da época, do século XVII, chamado Paul Potter. Ele pintou esse quadro aos 24 anos de idade, e ele dessomou aos 29. E esse quadro, só havia uma reprodução lá no catálogo da Biblioteca Nacional, e Osmar foi atrás da origem desse quadro, como é que ele surgiu. Esse quadro foi encomendado pela princesa de Solms, da Suécia, ao pintor Paul Potter, holandês. E quando o quadro foi para ornar o palácio dela em Estocolmo, ele foi recusado como uma obra indecente, porque tinha uma vaca urinando. Isso foi considerado de extremo mau gosto. A máscara social, porque vacas não fazem xixi. Vacas não fazem xixi. Da obra. É o centro da obra, é uma vaca e agora o xixi dela é perfeito. É o xixi. Então é uma coisa assim. Imagina o tempo que ele levou para conseguir quantas poses de vaca. Não, e ali tem mais de 30 animais. Tem mais de 30 animais na tela. Então, a tela foi recusada, essa tela voltou para a mão do autor, quer dizer, uma desfeita, Paul Potter recebeu a tela de volta, e essa tela foi depois para Paris e foi parar na casa de Napoleão. Essa tela esteve na Malmaison de Napoleão e Josefine. Quando Napoleão foi para o exílio, a Josefine leiloou os bens da Malmaison, dentre elas esse quadro que foi para o imperador russo. Então, essa tela foi para Leningrado, depois doada ao Museu de Leningrado. Hoje, o museu chama Hermitage. Essa tela está lá até hoje. Depois que Osmar descobriu todo esse itinerário da tela, ele encomendou a um pintor fluminense jovem que pintou esse quadro com a mesma idade que Paul Potter pintou. O Jerônimo Miranda Magalhães pintou esse quadro que está aí agora aos 24 anos, a mesma idade que Paul Potter pintou o original. E ele é autodidata, ele não fez nenhuma escola. Paul Potter era da escola holandesa, uma escola especializada. Então, esse rapaz ele está entrevistado no filme O Avesso de um Balzac, o último romance de Balzac. Está no filme de Geraldo Sarno. Quem quiser saber mais detalhes, o pintor Jerônimo é entrevistado, junto com o professor Valdo, junto com Osmar Ramos. E o pintor descreve essa tela. O pintor carioca, esse que fez o pasticho, que é considerado pasticho, ele explica essa tela parecendo um pintor da escola holandesa. Ele explica a luz, a proporção, vamos dizer, o pigmento, o brilho, o verniz, tudo que ele usou para reproduzir o mais fiel possível a cópia do original. Então, isso aí é um exemplo de máscara social, porque a princesa não suportou o xixi, ficou ofendida e recusou a tela. E a tela hoje vai ornar o tertuliário, que ela foi doada em testamento pelo professor Osmar Ramos, intermediado pela viúva, a senhora Virgínia Gomes Ribeiro, e com também os auspícios da IEC, que patrocinou o transporte da tela, e da professora Janete Muscoff Alberto. Parece que alguém perguntou lá para essa nobre... A princesa? É. Se ela usava comadre com as vacas do pasto dela. Sabe o que é comadre? Sim, a comadre é para botar na cama, para tirar o xixi. Parece que teve isso. Então é essa a história, por isso que esse quadro está aqui, gente. Agora ela recusou, eles fizeram essa pergunta em cima do lance. Então ilustrou bem, né, a máscara social. É por aí, né? Vamos estudando. Caso sério. Gente, olha, eu entrego aqui o professor Fernando às mãos de vocês. Fernando? Sim. Aqui na página 35, você colocou o tema central neutro. Sim.
eu queria entender por que, já que você fala na especialidade de parapatologia. É assim, ó, máscara social depende de como você vai utilizar ela. Se você usa ela para um exemplarismo cosmoético, ótimo. Se você usa ela para um exemplarismo anticosmoético, daí ela tem o aspecto nosográfico. Porque muitas consins te espelham nas tuas representações. O exemplo, professor Waldo. Quanta gente não se espelha no professor Waldo? Agora precisa ter cuidado para eles não caírem no buraco depois dessa, né? Porque cada um de nós tem um temperamento, tem um modo de ser. As reações às vezes são diferentes. Sim. Agora, todo mundo é modelo de todo mundo é cobaia de todo mundo é o espelho de todo mundo. Isso é inevitável, não tem jeito, né? Correto. Agora, eu aqui, porque falo muito, explicito muitas coisas, eu sou a cobaia mor dessa história. Eu falo que eu sou o bufão, está entendendo, da corte, que é o clown, é o palhaço que fala a verdade para o rei. Os reis são vocês. Valdo, só para lembrar que falaram de monarquia aí, que existiam as máscaras lá de Veneza, aquelas festas suspeitas. As mais sérias que tem, as homens, máscaras mulheres internacionais são as de Veneza. E era pessoal da aristocracia. É só da aristocracia. Sabe, as máscaras venezianas são as mais bravas. Algumas eram horríveis, de feias. Agora, outras não, eram muito bonitas. Tem de todo tipo. Tem gente aqui que participou daquelas festanças e que usou essa máscara lá. Dá certo? Tem gente aqui. Tem gente que também eu conheço que estava com essa máscara. Agora, você pode falar mais, Fernando, do eufemismo cosmoético, esse que às vezes a gente tem que usar em função do interlocutor não ter um nível de maturidade suficiente, ou que você provocaria um estupro evolutivo se trouxesse a realidade naquele nível para aquela pessoa? Sim. Eu vejo muito no meu trabalho. Muitas vezes eu pego pessoas, eu encontro com pessoas que têm uma certa visão, uma visão religiosa. Como é que eu vou chegar para essa pessoa e tirar toda essa expectativa que ela tem? O contrário eu já posso fazer com um jovem, entendeu? Então, com o jovem eu já posso ser um pouco mais claro. Eu posso tentar fazer um pouco mais, trazer um pouco mais de lucidez para essa consciência jovem. Agora, já não posso cometer a mesma coisa que para uma consciência. Eu entendo isso, que já está com essa coisa mais enraizada nela. Como é que eu vou fazer isso? Entendeu, Mara? Tá ok? Fernando, Sim. aqui na letra A, Sim. estudando aí no campo da patologia, né? Certo. Do jovem, como você vê a situação do jovem que, para ser aceito pelo grupo, ele se anula, né? Aceitando o que a maioria prioriza, né? Nesse grupo. Nas suas pesquisas sobre a imaturidade e a autorrejeição, qual seria a saída para eles? Que você tem, assim, de estudo para colocar? O jovem, assim, eu vejo muito assim, começa pela família, pelo exemplarismo, entendeu? Não querendo, assim, eu vejo pela Gabriele. A Gabriele, assim, ela viu a Vera, o esforço da Vera. Eu vejo o esforço da Vera. Tanto é que nós começamos juntos, eu e a Vera. Nós conhecemos a Conscienciologia juntos. E quando a Vera começou a fazer o verbete dela, eu parei e comecei a pensar. Puxa vida, eu e a Vera começamos juntos e a Vera já está com o verbete dela defendendo. Por que eu não posso? Eu estou num subnível. Eu fiquei me investigando, me questionando. E aí entra na questão do jovem. Muitas vezes o jovem se coloca num subnível. Ele não consegue se bancar. Então, no momento que ele começa a se bancar
e não valoriza tanto essa aceitação externa, a ter uma autoconfiança, ele vai conseguir reverter isso. E isso começa também na família, como eu falei no início. No momento que os pais eles chegam e valorizam o empenho do filho, eles estão dando uma autoconfiança para que ele haja na sim. Consegui te esclarecer um pouquinho? Nada. Fernando, sim? A Sônia aqui no alto do ar. Okay. Gostaria que você ampliasse na página 36, em parafatologia, a utilização dos para-olhos na eliminação dos próprios pontos cegos. E também, em teoriologia, a teoria da mudança da personalidade. Tá. A utilização dos para-olhos na eliminação dos próprios pontos cegos é você aproveitar quando você consegue ter uma projeção lúcida e consciente, para você ter aquela visão panorâmica de onde você está inserido. Essa foi a questão do aproveitamento dessas projeções. Você está no extrafísico, não ter esse restringimento do intrafísico para poder observar isso. E qual a teoria? A teoria da mudança da personalidade, né? Na medida que a consciência vai evoluindo na faixa etária, ela vai, como vou ter que dizer, ela vai adequando a sua personalidade de acordo com o seu ego. Isso a Gabriele, que está me auxiliando, quer dar uma colocação, minha filha? Tá. A mudança da personalidade, ela ocorre no amadurecimento da consciência. Por exemplo, eu não sou a mesma pessoa, consciência, assim, quando eu era criança. Logicamente, meus gostos mudaram, a minha visão de mundo mudou. Eu percebi isso, assim, se cada um parar para pensar, cada um muda, né? Mas tem uns que ainda continuam com alguns traços de quando era criança e outros não. Outros conseguem fazer essa mudança maior. É mais ou menos isso. Né, pai? Correto. Obrigado. Fernando, na Sim. tecnologia, Certo. Essa técnica da janela de Johari. Técnica da janela de Johari. Essa técnica da janela de Johari é assim, ó, é você conhecer o percentual dos 4 eu que existem em você, que você possui, que é o eu aberto, o eu cego, o eu secreto e o eu desconhecido. No momento que você... Isso eu vou te falar o seguinte, Arlindo, isso me ajudou muito, quando eu estava lá no fundamento do conscienciograma, me ajudou muito para mim ter uma ideia do que me predominava. E isso ajuda muito na tua autopesquisa, entendeu? Tá ok. Tem aqui uma nossa amiga que mandou uma mensagem para mim, que ela, a partir de segunda-feira, precisa estar 3 semanas no hospital, de domingo a domingo. No entanto, o ambiente encontra-se sustentável e hostil. Ela não consegue tolerar a ideia de ir. Olha, a melhor coisa que você faz é o seguinte: mexe bastante com as energias, que nós vamos pôr energia do lado de cá. E vamos trabalhar com isso. O hospital, geralmente, tem boa assistência. Apela para a assistência dos amparadores extrafísicos do hospital, que aí você fica livre das fofocas intrafísicas do hospital.
E nós vamos trabalhar com isso. Fica firme. Fernando? Sim. Aqui no ar, na patologia terceira linha, você pode falar um pouco mais sobre a autorrejeição? Na página 35. Página né? 35. A autorrejeição. A autorrejeição é quando a consciência tem uma baixa autoestima. Então, o que acontece? Ela não que ela está em busca de uma referência externa, de um ícone. E daí o que ela faz? Quando ela acha, ela simplesmente ela rejeita aquela imagem que ela tem de si e adota os valores, adota os modismos que ela percebe naquele ícone, naquela personificação que ela faz. Ela acaba se auto-rejeitando. Ok. E tem relação, então, o que você está colocando com a estrangeirismologia, ao último item, que é os gaps evolutivos. Seria isso, esses gaps? Sim. Ok, obrigada. Fernando, Sim. Letra B, Rosa. Pois não, Rosa. Terceira linha de baixo para cima, na página 36, fatologia. Quando você acabou de falar para o Arlindo, né, a questão da técnica de Johari, nós vemos aqui, você fala também aqui sobre uma dessas janelas, que é o eu secreto. Ok. Em relação à corrupção. E como você poderia fazer um paralelo, como essa consciência utiliza ainda esse eu secreto, ainda com corrupção, ela poderia passar usando a ferramenta da cosmoética, saindo dessa situação? Bom, o que é uma autocorrupção? É a consciência executar, praticar um ato que ela mesma condena. Então, ela mesma está se enganando. No momento que a consciência, a pessoa, começa a ter uma autenticidade, agir tem que ser assim, ó. Quando você está determinado a parar com isso, com o uso dessa máscara, com essa das autocorrupções, você tem que agir de maneira cirúrgica. Eu faço aqui, ó, a teoria do descarte do imprestável. O que não presta mesmo, e você acabar com isso. Daí sim a consciência vai conseguir sair desse eu secreto, porque no eu secreto ela não quer deixar transparecer o que ela é na realidade. Então ela vai parar com isso, ela vai rever as suas posturas para quê? Para começar a agir de maneira cosmoética, autêntica no seu dia a dia. Obrigada, Fernando. Nada. Fernando, Sim. A escolha desse tema achei excelente, muito prioritário, muito necessário para ser trabalhado. Eu queria que talvez você pudesse aprofundar um pouquinho. Dentro disso que você está falando, a dificuldade da consciência de muitas vezes ter que se cercar de várias outras consciências, como se ela obtivesse de lá um suporte e ela não conseguisse se enxergar. Então aquilo funciona como se fosse um escape. Não sei o que você acha, que é isso que você falou, talvez do eu secreto, da pessoa não conseguir olhar para si, e aí se apoiar até numa dupla, num parceiro, com determinadas características para escapar de se enxergar ou de se ver realmente como é. Não sei o que você acha, se você acha que tem lógica isso. Olha, Fafá, tem, porque assim, tu vê muito assim quando a consciência se coloca num subnível. Eu coloco assim, Fafá, aqui na fatologia, deixa eu achar aqui, a postura auto-vitimizadora como forma de manipulação. Assim, a consciência muitas vezes, ela tem plena consciência, Fafá, do que ela é capaz de fazer. Um exemplo disso é assim, no trabalho, você recebe uma tarefa para fazer, você tem pleno conhecimento
pela capacidade de exercer essa tarefa. Mas a princípio você diz, não, eu não posso fazer isso, eu não tenho condições, eu não vou conseguir. Para quê? Para que você assumindo essa postura de vitimização, então tá bom, então vamos escolher outra pessoa. Ou senão, Fafá, quando você pega essa consciência e diz, tá bom, eu vou tentar, e depois ela entrega essa tarefa feita, tudo direitinho, olha como ela conseguiu se superar. Então ela fica em busca daquela valorização. Será que foi claro, Fafá? Foi claro. Eu acho que o mais sério mesmo é a autoestima da pessoa que tem que puxar para cima para evitar isso. Foi como eu te falei, Fafá, como eu falei antes, a consciência que é imatura, ela tem muito pouca autoconfiança. Sim. E isso vem muito de, como eu falei, desde lá da infância. Eu achei muito bom aqui na taxologia, na página 38, as características que você trouxe, e se você pudesse aprofundar característica número 2, ansiedade. A consciência autêntica, aquela que se utiliza dessa máscara, o que ela fica? Ela cria uma ansiedade pelo desmascaramento. Então ela nunca vai estar tranquila, justamente devido a esse temor. E aí uma pergunta para o professor Valdo. Obrigada, Fernanda. De nada. Aqui no verbete, professor, se pudesse aprofundar aqui o adendo na exemplologia, página 4. O povo se apaixona pelas coisas, tá certo? Boa parte das pessoas não é apaixonada por pessoas, mas por objeto, dinheiro, local. Existe aquele usurário, miserê, mão de vaca, que dessoma e depois retorna da baratosfera para defender inutilmente as coisas, objetos e patrimônio deixado por aqui, porque não pôde carregar. Você sabe que uma vez eu entrei dentro de uma casa, a hora que eu fui entrando para ver uma criança que eles pediram para olhar, no pedido da TENEPS, e o amparador me levou lá. A hora que eu entro no corredor para entrar lá, o cara falou, alto lá! Quem é que você está fazendo aqui? Essa casa não é sua, você não pode entrar aqui. Era o avô da menina, que tinha dessomado lá. Eu depois encontrei com eles, perguntei, descrevi como é que era, o homem estava lá e não deixava ninguém entrar. Agora, eu virei para ele e falei assim, vocês têm alguma coisa guardada do seu avô? Depois que ele morreu, já tinha alguns anos que ele tinha morrido. Eu disse, nós temos sim. E lá tinha uma edícula. Lá no fundo tinha uma casa com o material dele. Eu falei assim, acaba com tudo isso, liquida com isso, vocês vão ficar livres desse assédio dele aí, e ele vai seguir o destino dele. Eles fizeram isso, o ambiente aliviou lá, não teve mais nada. Mas agora, naquela noite, eu não pude brigar com ele fora do corpo para poder entrar lá para atender a criança. Mas a criança ficou boa. O tal mal deu jeito lá na história toda, na ocasião. Agora, o que é engraçado é que havia, sabe, uma porção, por exemplo, tinha arreios de cavalo, sabe? Lá no material dele. Eles guardaram tudo quando era peça do homem. O homem, então, aquilo já era inspiração dele, com assédio em cima do povo, dos familiares, para conservar o material. Aí eu expliquei para a família, olha, isso aí é bagulho energético, dá um jeito, vamos libertar o homem, e vocês ficam livres também dele. Então, veja, o objeto pessoal mostra a realidade mais íntima da personalidade. Isso aí, então, é muito sério a gente pensar. Entende? Ao longo do tempo e da evolução, a personalidade muda radicalmente ou permanece basicamente a mesma, apenas suavizando seus trafares, ao mesmo tempo que acentua seus trafores. Mais ou menos a situação é essa. Agora, o que mais demora a mudar é o processo do temperamento. Pensa nisso. Professor, se um animal estiver em sua última reencarnação nessa condição, sendo sua próxima vida intrafísica na condição de humano,
essa passagem é feita por aqui, ou ele tem de viver com o homem das cavernas em um planeta mais atrasado? Não, aí depende. Depende da situação, como é que é, o ambiente, o nível que ele está. Do jeito que você está falando aí, seria assim, que ele já está mais ou menos tipo orangotango ou qualquer coisa nesse sentido, um primata, né? Então ele está querendo mudar. Então o orangotango está querendo virar gente. Isso tem muito ambiente aqui ainda tem muito primata humano, então tem ambiente para isso. Pode? Sim. Na página 35, Certo. na fatologia, primeira linha, você podia ampliar dando exemplos de desconfortos intraconscienciais abafados pelas máscaras autoincorporadas? Sim. Quando a gente vive na SOCIM, a gente é cobrado muitas vezes pela maneira de ser, de agir. E muitas vezes a gente não se coloca, a gente não se posiciona para quê? Para não ferir nossa imagem. E o que acontece? Aí, no momento que a gente não se expõe, ou a gente fica calado, ou a gente fica se queixando. Caladinho, você fica lá no nosso dia a dia se queixando. Isso provoca o quê? Os assédios e os heterosassédios. E isso são os nossos desconfortos. A gente não expõe o que está nos incomodando, com isso a gente acaba se assediando e abrindo as portas para os assediadores, como eu falo aqui na parafatologia, que é a convocação e a manutenção das más companhias extrafísicas. Consegui esclarecer para você? Nada. Fernando, eu Sim. queria que você estabelecesse um paralelo desse verbete, desse tema máscara social, com TACOM e com TARES. Você pode falar a diferença? Porque eu vejo que a TACOM ela é muito usada para disfarçar essa máscara social. A pessoa faz porque a placa, a consciência pesada dela, mas também porque é muito bem visto, fica muito bem. Mesmo no nosso contexto assim da conscienciologia, você às vezes faz um esclarecimento certo para a pessoa, objetivo, pontual, e quem está do lado para ficar bem na fita, desfaz tudo que você fez com palavras, não, mas está muito bom, o seu trabalho está ótimo, está tudo muito bem. Essa condição que muitas vezes desautoriza a TARES em função da TACOM. Você pode abordar? Vou tentar. Até eu botei na fatologia aqui, ó, a TACOM objetivando a autopromoção. Muitas vezes você, assim, Malu, ó, a gente vê na SOCIM a pessoa que faz, vê muita a caridade, mas no final está lá, ó, fui eu que fiz essa caridade. Ó, sou bem claro, fui eu. Então todos os méritos são para mim. Ela não fica no anonimato. Tá? Na correlação entre a TARES, como tu falou, muitas vezes tu chega, tu te posiciona para a Consim, né? E a pessoa que está do teu lado, não, mas ó, puxa vida, como é que eu vou me posicionar agora? Vou defender quem? Fica no meio em cima do muro, né, Malu? Tá? Então é complicado. Essa é uma situação assim. Do desconforto, às vezes você está fazendo um esclarecimento para alguém e quem está perto fica muito desconfortável pela sua sinceridade. Então, logo busca um elemento que não é para ajudar, nem para melhorar o ambiente ou botar a coisa num nível bom, mas acaba abaixando o nível, nivelando por baixo com essa postura taconista, né? Justamente isso. A pessoa não se posicionar em relação àquilo. Eu penso realmente nisso, então não tem problema da outra pessoa. É a cobrança que ela tem daquela visão. Não, ela não pode me ver nessa condição. Não pode me ver. Eu sou uma coisa, eu sou uma personalidade aqui dentro da Conscienciologia e sou outra lá fora. Eu não posso ser. Esses dias, logo que eu estava no meu trabalho, uma pessoa, eu comentei, não, eu vou lá na Conscienciologia. Ah, você vai lá? Sim, vou lá. Por quê? Eu poderia ter me posicionado de maneira, usando a minha máscara. Não, eu vou lá, vou conhecer. Não, eu estou indo lá.
Qual a tua visão da Conscienciologia? Eu vou abrir aspas. Aquele bando de louco que fica de brancos deitado nos colchões. Não, fecha as aspas. Eu disse, essa maneira de você ver, tá, que você não conhece, você procurou se informar disso? Não. Então... Agora, gente, existem determinadas ignorâncias muito sutis. Então, por exemplo, vocês, às vezes, alguns de vocês aí não estão sabendo, vocês estão no dicionário e não estão sabendo. Por exemplo, um deles aqui, eu acho que tem vários aqui que são esses, ó. Mala sem alça. Aqui, ó. Disse de algo alguém difícil de suportar, estorvo, dificuldade, empecilho. Está dicionarizado, tem muita gente aí que não sabe que está no dicionário. Vocês estão entendendo? É o processo da ignorância sutil. Não é isso? Fernanda, não precisa se preocupar com essa definição, porque eu já ouvi uma mais interessante, que é assim, são aqueles de pijama segurando o travesseiro que tem gato? De pijama, quer dizer, são os cursos de campo, segurando o travesseiro, esse P2, e que tem gato. Então eu achei, a associação eu achei fora de série. Sim. Na politicologia, você pode comentar essa na segunda linha, o primeiro, a política de ser igual para não ser notado? Comenta pra gente. Essa é o que acontece com o jovem, né? Ele quer, na realidade, ele quer ser diferente, mas ele fica querendo ser igual, principalmente na adolescência. Ele quer ser rebelde, mas ele se une àquele grupo para não ser notado, mas ele quer ser o rebelde, ele quer ser o diferente. Fernando, na página 36, Fatologia, de baixo para cima, a quinta linha. A euforia deslocada. A euforia deslocada é aquele bobo da corte, né? Que quando está assim, ele está sempre feliz, sempre fazendo piadinha, sempre de bom humor, mas na realidade não é isso. Ele quer passar essa imagem da felicidade, de estar tudo bem, mas na realidade não é. Então ele usa essa máscara para isso, para encobrir o que realmente ele é. E muitas vezes ele não quer nem ver isso dele, né? Alô? Alô? Aqui no B, Fernando. Sim. Parece que a necessidade de aceitação parece que está um pouco na base da questão da máscara social, né? Você poderia aprofundar um pouco essa questão? Por que a gente tem essa necessidade de aceitação? Quando ela começa a ser patológica, se a gente de fato precisa ter um grupo, pelo menos, onde a gente é aceito ou não, como é que isso funciona? Com certeza. A base do uso dela, da máscara, é a aceitação externa, né? Porque você quer, muitas vezes você quer ter ter a visão, que o outro tenha uma visão de você. Você quer corresponder à expectativa do outro. Então o outro tem uma expectativa que você tenha uma postura tal, que haja de maneira tal, e você nessa insegurança, nessa tua imaturidade de querer corresponder ao outro, você acaba abrindo mão da tua personalidade, vamos botar assim, você abre mão dos teus valores, assume os valores da outra pessoa para corresponder a essa expectativa. E o momento que ele vira patológico é justamente isso, que quando você abre mão daquilo que você é realmente. A outra pessoa vai te aceitar,
da maneira que você tem que ser. Você não pode se moldar a outra pessoa só para a aceitação dela. Vai chegar o dia que isso vai vir à tona, que isso vai ter, tu não vai, aí vem aquela, aqui, deixa eu ver onde que está aqui. É sobre a saturação que eu falo aqui no meu verbete. O efeito da autossaturação fazendo a consciência sair da zona de conforto. Até um determinado momento, a consciência fica naquela zona de conforto, de tá tentando corresponder às expectativas do outro, tudo isso. Mas chega um determinado momento que ela se satura disso. Ela se satura da inautenticidade dela. Aqui no B, Fernando? Sim. Eu não sei se você pensou que determinadas pessoas escolhem a profissão para justamente utilizar como máscara social. Então a pessoa pensa assim, deixa eu ver o que é melhor aqui. Você é médico, você é advogado, você vou trabalhar com uma que dê status, né? Não sei se você pensou em alguma coisa assim, se você tem alguma. Pensei. Eu coloco aqui, ó. Qual página? Na fatologia, na página 35, o uso do poder financeiro e dos títulos acadêmicos na intimidação de outras consciências. Aí você inclui a profissão, né, da pessoa, tá? Aí só uma curiosidade, qual que é a sua formação e profissão? Eu sou farmacêutico. Ah, legal. E outra coisa que eu vi que você colocou bastante aqui no verbete que você fala da autoconfiança, né, em vários locais, confiabilidade, autoconfiança maior, e na própria terapeuticologia você fala da autoconfiança. Você pode falar um pouco mais sobre isso em relação a essa terapeuticologia? A autoconfiança é você como eu falo aqui, ó, segurança nas automanifestações. É você se bancar. É assim que eu sou, então eu vou agir dessa maneira. Como é que eu posso... Ok, beleza. Só um pouquinho que a minha assessora quer me ajudar, por favor. A autoconfiança, ela vem no momento assim que você percebe que aquele grupo não está batendo de acordo com as suas ideias, né? E você tem que ter uma autoconfiança em você, que as suas ideias são mais fortes que aquele grupo, para você assumir aquelas ideias, falar, não, isso aqui não é para mim, eu não sou desse jeito, eu não vou incorporar as suas características, não vou adquirir essa máscara social desse grupo, porque eu não sou assim. Então eu vou desafiar o grupo, vou desafiar a sociedade e eu vou me bancar, que nem meu pai disse, eu vou me bancar, porque eu tenho confiança em mim, eu confio em mim que o que eu estou fazendo, que o jeito que eu sou é o jeito certo. Ok. Claro. Obrigada. Que sempre agindo de maneira cosmoética, né? Gabriela, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. É Conceição aqui no ar. Com relação a essa questão que você acabou de colocar agora, é bem nessa questão, vivenciar, compreender, né, e solucionar dentro do seu próprio eu, né, a sua história. Aí o jovem, quando passa por essa questão, ele sente essa dificuldade, né, de sair, né? Você é jovem, já foi mais jovem, assim, nessa questão da adolescência, e como o jovem poderia bancar essa questão, né? Muitas vezes está no errado, vê o comportamento dos pais, né? A educação, mas quando chega no grupo se transforma, né? Passando, né, a se anular, sabendo que aquela postura, aquele comportamento não é o adequado. Vai muito da personalidade do jovem. Se o jovem é um jovem suscetível às opiniões alheias, que ele tem medo do grupo, que ele tem medo da sociedade, ele vai ser um jovem que vai acatar tudo que a sociedade dizer para ele. Se a sociedade dizer para ele que
é bom ele fumar, ele beber, porque o grupo vai aceitar ele desse jeito, então ele vai fazer isso. Porque ele tem medo do que vai acontecer com ele, tem essa insegurança. Muitas vezes o jovem que faz isso é aquele jovem super protegido pela família, você entende? Porque se fosse um jovem mais cabeça, que lesse mais, que estudasse mais, ele ia perceber que o que realmente importa não é o que os outros vão realmente pensar de você, mas aquilo que você é. Porque no momento que você vai dissomar, não importa o que os outros pensarem de você. Você nasceu sozinho. Mesmo sendo gêmeo, coisa e tal, você nasceu você, a sua consciência. E você vai dissomar também. Você, o que importa é o que você tem dentro de você. Não é o que importa o que tem nos outros. Esse movimento assim é muito interessante porque na minha juventude eu percebi muito isso dos... Eu me considero já uma adulta. Mas naquela época em que os jovens ainda estavam querendo uma identidade, né, com mais ou menos uns 14 anos, 12, lá no início da adolescência, em que o jovem ele busca uma identidade. Ele não é mais criança e também não é adulto. Então, ele pensa assim, então o que eu sou? Aí ele começa a querer se identificar com os que estão próximos a ele, que também são jovens. Então, ele quer se identificar. E ele, muitas vezes ele acaba se identificando com algo que não é saudável. Aí nisso entra a família, o exemplo, o diálogo, é muito importante o diálogo. Dos pais falarem para o jovem, olha, eu também fui jovem que nem você, tal coisa e tal coisa não deve ser feito por causa disso, aquilo, outro. É muito importante o diálogo nessa fase. E eu percebi isso muito forte, porque no momento que você tem o diálogo, mais o conhecimento daquilo, do que é realmente importante para você, se é o status de ter um grupo que te aceita ou você aceitar você mesmo, né? Um acréscimo a isso é no paradoxo, na paradoxologia 37, o paradoxo da superproteção da criança gerando adulto inseguro. Um outro aspecto, Fernando, nesse caso, que não é o caso da Gabriele, mas é o caso de muitos jovens, é acabar de criar os pais. Então, quando o jovem está naquela posição, né, cronológica, mas o papel dele é acabar de criar os pais, amadurecer os pais, etc. Então, isso fica mais difícil porque ele não tem o ambiente nem fora, nem dentro. Então, essa condição eu considero a mais crítica quando o jovem é mais maduro que os pais e, óbvio, mais maduro do que os próprios colegas e contemporâneos. Aí sobra mesmo a multidimensionalidade e o parapsiquismo para segurar a barra, né? Isso mesmo. Sim. Aqui na tecnologia, página 36, poderia explicar a primeira e segunda linha, a técnica dos 10 valores pessoais. A técnica dos 10 valores pessoais. Isso é muito usado, isso eu usei na minha autoestima. Porque muitas vezes a consciência que tem baixa autoestima, ela só vê o seu lado negativo. No momento que você coloca, fala para a pessoa, olha, faz uma listagem de 10 valores teus. Ela vai parar e vai pensar, tu vai ver que ela vai começar a botar, primeiro ela pensa nas desqualificações dela. E isso ajuda muito no trabalho para você aumentar a autoestima. Que ela deixa de se ver numa situação inferior e diz, não, eu não sou isso que eu estou me vendo. Eu tenho valores. Eu tenho qualificações. Pode citar esses 10 valores ou são aleatórios? Tu queres um exemplo? Não. Citação do nominal de 10 valores ou é uma teoria? Cada um tem o seu, né?
você ser assim, autodeterminado, você ter prioridade. Assim é pessoal. É bem pessoal. É outra coisa, não sei se foi visto na laboratoriologia, na segunda linha está faltando um N em conscienciológico. Segunda palavra. Ok. Falta um N, mas eu já tenho aqui. Ok. Sim. Fernando, aqui na página 35, no pensinologia, na segunda linha, malignopensinidade também falta um N. Ah, tá. Aqui no B, Fernando. Fernando, Né? na teoriologia, você colocou a teoria da mudança da personalidade. Você pode ampliar isso sobre essa teoria aí no contexto da máscara social? Sim. Como já foi dito antes, na medida que a Consim vai mudando as suas faixas etárias, ela vai moldando, ela vai mudando a sua personalidade. Sim. Falado, definido para a Fabiana. Eu não entendi muito quando você coloca a questão o temor do desmascaramento. Eu queria que você exemplificasse como é esse processo. Por que temor do desmascaramento? Há algum erro por trás que faça com que ele responda como ansioso? Assim, como é esse processo? No momento que você você é inautêntico, você está usando a máscara da social, da inautenticidade. Você quer encobrir uma coisa que você não é. Então você faz de tudo para abafar a tua condição. Então isso te gera uma ansiedade. Será que vão me descobrir? Será que vão me descobrir que eu tô agindo dessa maneira? Eu não posso falar isso porque senão eu vou estar me expondo à minha condição. É essa a ansiedade, Rosa. Mas não é assim de maneira geral, a ansiedade de modo geral. Por exemplo, uma pessoa que por si só ela já é ansiosa. Não. Ela está sempre a todo momento tentando encobrir algo que não quer ser mostrado? Não necessariamente, Rosa. Justamente. O uso da máscara faz com que ela demonstra que ela está se encobrindo. Justamente. Mas a ansiedade seria uma máscara? Desculpa, Rosa. A ansiedade seria um tipo de máscara? Não. Uma característica. Assim, Rosa, ó. Tentar ser um pouco mais... É que você coloca aqui 10 características encontradas nas consciências inautênticas, né? Então, elas têm por trás a ansiedade, que é uma prova de inautenticidade, né? Certo. Então, essa ansiedade seria, então, um processo, uma resposta dessa inautenticidade. Eu não entendi bem. Fernando, se você me permite. Sim. A ansiedade, geralmente, ela tem como base algum nível de insatisfação.
algum nível de desconforto. Tem alguma coisa em que a pessoa não está rendendo o que ela ou gostaria, ou poderia. Enfim, há uma insatisfação na base da ansiedade que leva a pessoa para comportamentos compulsivos. Pode ser o uso de droga, pode ser o tabagismo, mas, no fundo, se você olhar a origem, tem uma insatisfação. Essa insatisfação pode ser até a figura social que a pessoa tem, que não está contente com ela, gostaria de ter uma outra, e ela vira um sintoma desse mascaramento que a pessoa está procurando, até de si mesmo, né? Então, o temor que ela venha a ser desmascarada, que ela é insatisfeita. Tanto é assim que você vê a dificuldade para procurar a consciência terapia, como se demora para chegar nessa busca, sem estar com um conflito maior, buscar porque está achando que é uma ferramenta que pode ajudar. É um medo, é um temor desse desmascaramento, é para si mesmo, né? É principalmente para si, depois para os outros. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa nisso. A questão de falar muito, às vezes, tem aquela pessoa que ela é tão ansiosa, ela fala tanto, que ela não deixa o outro falar. Isso seria uma forma de esconder isso também? Né? Porque é isso, aí eu acho que eu entendo a máscara quando a pessoa fala da questão da máscara. Então a pessoa fala tanto que não deixa a outra falar porque ela tem medo que ela vai ser descoberta naquela sua ansiedade, ela não é autêntica e ela pensa nisso. Então, opa, ele vai me descobrir, então deixa que eu falo, porque daí ele não me descobre. A fala sem conteúdo compulsiva, ela é uma forma de manipulação, né? É assim, ó. Ela fala para que ela não seja questionada. Fernando. Voltando aqui a essa questão da ansiedade, seria então essa ansiedade por causa de uma falta de autoaceitação? Isso mesmo. Porque essa falta de autoaceitação faz com que ela use essa máscara. No momento que ela está usando essa máscara, ela tá sendo inautêntica e ela não quer que ela seja descoberta pela inautenticidade dela. Então ela fica ansiosa. Fernando, pois não. Eu queria perguntar o seguinte: tem pessoas que têm erros autoperceptivos e às vezes até desde a infância a pessoa como é que fala, educada desde cedo, acreditando ser uma coisa que ela não é. Então, ela vai ter uma máscara social que ela vai representar. Como é que você vê essa condição, que não é necessariamente um medo de desmascaramento, mas é o jeito, assim, a pessoa não conseguiu ainda ver de fato quem ela é. Como é que você vê essa situação? É através da maturidade, eu acredito, né? À medida que ela vai amadurecendo, ela vai tendo novas sinapses, novos relacionamentos, ela vai tendo novas percepções, ela vai tendo essa maturidade, ela vai conseguindo discernir isso. Não sei se eu consegui te ajudar. Em relação ao desmascaramento, né? Porque às vezes a pessoa não se tocou ainda de certas coisas. É claro que quando você começa a ter maturidade, a tendência, pelo menos eu entendo assim, né, é que você comece a se auto-perceber mais e ver traços seus que antes você não via, e o nível de conivência que você tem com certas atitudes e relações sociais, né? Então, assim, o que eu questionei é: será que sempre tem assim a condição da ansiedade, do desmascaramento? Era isso? Será que nessa condição teria também? Eu não sei. Acredito que não. Entendo que não. Fernando? Sim. Queria te perguntar, não sei se tem relacionamento com isso, mas você fala aqui de convicções autointoxicantes em neossinapsologia. Último item. Sim, tem a ver. Muitas vezes você tem aquelas as convicções de aquilo lá tem que ser daquela maneira, e no momento que você começa a se auto-pesquisar, se analisar, você vai se questionando das tuas convicções. Será que é isso mesmo, esse mesmo correto?
E isso acaba você desfazendo essas convicções que ficam te intoxicando. Não, eu tenho que ser dessa maneira, mas para aí, realmente é isso que é o correto? As pressões culturais seriam aí, né? Sim, também. As pressões culturais da consciência. Gente, vocês podem perguntar as coisas para o Fernando, porque ele não tem drogaria, ele tem farmácia. Ele não dá droga para ninguém, ele dá remédio, medicamento. Ele já distribuiu vários medicamentos até o momento. Vê quem é que precisa de medicamento, fala com ele, que ele tem. É medicamento para a consciência. Na parafatologia, na quarta linha, de baixo para cima, você coloca a autovigilância energética ininterrupta e após os desassejos interconscienciais proporcionados pela transparência nas atitudes. Certo. Essa autovigilância energética ininterrupta é o seguinte: a gente tem que ter uma vigilância sempre no nosso dia a dia. Para quê? Para evitar os contágios energéticos, que muitas vezes esses contágios energéticos desestabilizam o nosso psicossoma, né? Então, o que acontece? Tu acaba se desequilibrando devido a isso, às assimilações. E tu diz assim, os desassédios interconscienciais proporcionados pela transparência das suas. No momento que tu age de maneira cosmoética, você tem uma averbação, é a teoria dos afins. As pessoas que não estão com a afinidade em relação a isso, elas se afastam de você. Ela não consegue ficar do teu lado. E isso pode te dizer que eu vivenciei isso. No momento que no teu ambiente de trabalho começam as fofocas, a intriga, e você não é complacente com isso, termina. As energias também, né? Desenmascara, não tem jeito. As energias. Sim. A leitura das energias. Fernando, eu queria que você comentasse como que o uso em excesso dessa máscara social, pode ser pela educação, pelo ambiente, por onde seja, leva a pessoa a uma ausência quase absoluta de espontaneidade. Ela pode usar a máscara de tal forma, ou ele, dentro do contexto familiar, geralmente é uma cultura, uma filosofia, até de certas etnias que têm esse comportamento, que criam na pessoa, aliás, certos ambientes, segmentos sociais. Por exemplo, pessoas que vêm de uma linha religiosa muito rígida, seja ela qual for. Na área da política nem se fala, que na área da política não é isso, é cara de pau, é diferente. Mas eu falo da ausência de espontaneidade. A pessoa vai ficando tão controlada por esse nível de falta de liberdade de expressão, que ela se torna uma pessoa com ausência de espontaneidade. Nunca tem um gesto, um momento que você possa saber o que ela está sentindo ou pensando. Você podia comentar, Fernando? Eu vejo isso devido a essa superficialidade da nossa vida, que muitas pessoas acham que é só aqui, o imediato, hoje, agora. Entendeu, Malo? Então ela vê que aqueles valores, se ela não se adaptar a essa vida, às coisas daqui, ela não vai ter, ela não encara que hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos voltar numa outra condição, entendeu? E daí o que acontece? Ela abre mão da própria autenticidade dela para se dar bem nessa vida. É muito, muito fácil, porque para ela é só agora, o aqui e agora. Fernando, sim. E isso que a Malo trouxe mesmo, aí a necessidade de um feedback externo, né, de uma heterocrítica externa constante para a pessoa conseguir, parece que sair, soltar aquilo, né? Sim, mas aí o problema, Fafá, é quando ela é refratária a essas heterocríticas, né?
Ainda tem isso. Aliás, eu vejo que às vezes não é nem ser refratário, é não criar a mínima oportunidade. Sim. Há pessoas que são um lago plácido, que está tudo maravilhoso, que se confunde até com serenidade, o modo da pessoa ser, mas é à custa de um nível de repressão extremo, é um verdadeiro ato de violência contra a própria autenticidade. Então, eu vejo que isso também é comum para a gente observar. Se confunde, fulano é tão tranquilo, é tão calmo, só não é na hora que você faz a assimilação e vê que o cardio-chakra está saindo pela chaminé. Justamente. Então, tem alguma coisa muito errada. Então, nesse aspecto, é bom a gente ver. Tem até essa máscara, que é uma máscara mesmo, chama lexitimia, que é a pessoa nunca expressar a emoção. Você não sabe se está pegando fogo, se vai dessomar, o que está acontecendo, porque é sempre a mesma cara. Nunca faz perguntas, nunca traz uma dificuldade para alguém para que possa ajudar. Quer dizer, é uma condição bem anticosmoética, né, nesse sentido. Ela não se posiciona, né? Ela não coloca o seu posicionamento justamente para não se mostrar. Nunca precisa de nada, aparentemente está precisando de tudo. Com certeza. Fernando. Sim. Renata aqui no B. Parabéns pelo seu verbete. Obrigado. Eu estava lembrando aqui das nossas aulas de CIP, e eu queria que você aprofundasse a condição do parapsiquismo como talvez um fator ou uma ferramenta coadjuvante para a superação desse processo da máscara social. Né? Você falou agora, tornou a falar que você já passou por isso, que teve alguns dificultadores dentro da própria profissão, e como você fez o uso da condição parapsíquica, das percepções, para te dar essa autonomia de posicionamento. Olha, eu falo aqui no aproveitamento das projeções para a identificação dos pontos cegos. Mais ou menos é isso que tu queria saber, né? Então, quando tu está no extrafísico, você não tem o restringimento do intrafísico. Então, você consegue ter uma percepção melhor, ter aquela visão mais panorâmica das situações, entendeu? Foi claro? Consegui? Sim, obrigada. Nada. É porque acho que a projeção, você falava bastante isso no curso, ela expande, né? Ajuda a você ter uma visualização que não tem máscara, né? Justamente. Não adianta querer usar a máscara, que a máscara, na verdade, a gente consegue usar aqui no intrafísico. No extrafísico, a gente fica desnudo. Né? Justamente. Fernando, no A? Sim. Página 38, na maniologia, você pode falar a relação entre essas 4 que você listou? Desculpa, não entendi. Maniologia, página 38. Primeira linha. A idolatria, a megalomania. A egomania, a fracassomania, a correlação entre elas. A idolomania é você ter aquela referência externa, você precisar daquela referência externa, precisar de um ícone para você alcançar. A egomania é o teu ego ser tão grande que você não está querendo saber em relação ao outro, né? A fracassomania é aquele subnível. Você nunca está, eu não sou capaz de fazer isso. Mais alguma coisa? Você chegou a fazer uma correlação delas com o tema? Todos eles. A máscara? Sim, porque no momento que você tem uma idolatria a uma pessoa, você quer ser parecido com ela. No momento que você é egocêntrico, você assume máscaras que você despreza a outra pessoa. Na fracassomania, quando você se sente derrotista, tem aquela postura derrotista, você se vitimiza, você usa aquela máscara do coitadinho. Ok, e a megalomania? É a mania de grandeza, de soberba, né? Não, eu sou superior a todos, isso não é para mim. Ok, tá bom, obrigada. Oi, aqui na letra D, sim, eu queria fazer uma pergunta para o professor Valdo.
Aqui, professor. Do outro lado. A gente estava hoje ali no curso do Consim Cobaia e comentando sobre uma afirmação que o senhor trouxe uma vez numa tertúlia, de que o orientador evolutivo, quando a gente está na intermissão, preparando a próxima ProEx, tem uma margem de erro de 3%. E aí a gente ficou se questionando sobre essa margem de erro, sobre como assim a gente é previsível, e queria entender melhor isso. Veja bem, você tem uma pessoa que é sua amiga, você gosta dela, aquela coisa toda. Você até está procurando ajudá-la do ponto de vista de evolução, de cognição, de conhecimento. Agora, ela fez uma bobagem com você, mas uma coisinha pequena. Então, você tem que analisar 3%. Então, você tem que relevar aquilo, não levar em linha nenhuma de consideração. Deixa para lá. Perdoa e segue em frente, nem discute o assunto. Se for necessário explicitar o que aconteceu, por que houve o erro, tudo bem. Às vezes é preciso para a pessoa não errar de novo. Mas às vezes nem isso precisa. Foi um engano, foi um equívoco, foi um transviamento sem querer. Não houve má intenção. Então, pensa agora o evoluciólogo. Eles estão trabalhando com a gente. Agora, viu que aquela pessoa cometeu ali uma cincada, um erro, mas está dentro dos 3%. Aquilo ali, ele releva. Há um perdão. Eu, por exemplo, estou perdoando a turma aqui até o ano 3000. Sabe? É baseado nisso. Que eu vejo lá as coisas do transmentor, ele é assim. Então, ele sabe que aquela pessoa, ela tem predisposição para errar até 3% fácil. Então, ele já sabe, ele não entra no erro dela. Entende? Agora, veja, isso é justo. Há um caso para você estudar. Isso é correto? Isso é cosmoético? Isso apresenta uma qualidade efetiva de assistência? Vamos pensar. Agora, são erros assim, suaves, né? Coisinha à toa, né? Uma mancadinha, né? Um negócio desse. Mas assim, se o erro que a Consim comete for maior do que esses 3%, aí ela não vai ser completista, é isso? Pois é, mas o caso é o seguinte, se for um erro maior, você tem que chamar e abrir o jogo, né? Olha, a situação aí está precária. Estou ficando quase que insustentável para mim. Vamos dar um jeito nisso, você tem que mudar alguma coisa aí. Outra coisa, se ela também erra, que seja um erro que não é tão assim agravante, tem muito atenuante, mas ela erra aqui todo dia e não faz a mínima força para fazer uma reciclagem, você também tem que entrar na conversa e conversar com ela, né? Vamos dar um jeito que ela não vai sair, uma ressex. Então, veja, conclusão dessa história, os evoluciólogos, eles não são draconianos, entende? Eles veem a possibilidade da pessoa, ele vê quais são aquelas possibilidades, potencialidades que a pessoa tem. Ele vê que ela é promissora, ele não vai descartá-la, não vai esquecer dela. Ele vai se dedicar para ver o que pode ajudar. Então, por exemplo, nas suas amizades, no seu ciclo de relações sociais, observe os potenciais da pessoa. Entende? Com o passar do tempo, todo mundo melhora. Agora, amigo é também para esclarecer, né? O verdadeiro amigo, ele não esconde as coisas, ele fala. Então, a sua amiga, você tem que falar, abrir o jogo, dar o seu posicionamento, receber crítica. Agora, a amizade é isso, é dar crítica, receber crítica, num clima bom, um holopensene acolhedor, favorável, fraterno. Você entendeu aí, então? 3%? 3% já é um senhor número em matéria de erro. Já é muita coisa. E eles permitem, é mais ou menos na base de 3%.
Mas então quer dizer que a gente é bem assim previsível, né? A nossa manifestação aqui no intrafísico. E não é? Por exemplo, você põe a mão no fogo para esse povo que está aqui, tudo, 100%. Você acha que ninguém vai dar uma mancadinha nesse resto de ano? O que vocês acham? Quem é aí que quer dizer que põe a mão no fogo para todo mundo aqui? Entende? E eu estou incluindo aí todo mundo, aí não sai ninguém aqui. É uma pena que o Adélio não está aqui mais, o Loche não está aqui, o Arlindade também não está ali, ó. Eu não sei onde é que ele foi. Então, senão a gente ia falar, vocês acham que até o fim do ano não vai acontecer nenhuma mancada? Agora, presta atenção, muitas mancadas são sem querer, sem intenção, sem nenhuma armação elaborada da cabeça da pessoa. Ocorreu. E os esquecimentos? E os processos da memória, as lacunas de memória? Isso tudo cria problema, cria erro. Você entendeu aí? Então a gente tem que ter uma mentalidade aberta para a fraternidade. Esse é que é o caminho. Nós não podemos ter uma mentalidade aberta para a justiça draconiana, aquela gestápica. Não pode. Tem que ser com calma, compreender a pessoa, ver a relevância da situação para relevá-la. Entende? Agora, o que se passa? Tudo tem atenuante ou agravante. Se a pessoa é ingênua, ou se cometeu uma bobagem que você viu, que aquilo foi um deslize mnemônico da memória, uma hipomnésia, isso é atenuante. Pelo temperamento dela, você vê, não, ela não ia fazer uma coisa dessa com intenção, não dá. Então, o ideal para nós, tem uma saída para isso tudo. É você conhecer bem com quem que você vive, convive. Seus amigos, a turma da família, seus colegas de profissão, a turma mais chegada, mais íntima. Você tem que conhecer bem o temperamento de cada um para você não interpretar mal ninguém. O problema todo nosso é o mal entendido por más interpretações. A gente tem que evitar isso. Eu, por exemplo, acontece uma coisa, eu sondo bem. E outra coisa, se tem que escutar 5 pessoas diferentes, eu vou lá e escuto, para poder tirar uma conclusão. Eu não vou tirando a conclusão sem mais nem menos. Se for, como é que é? Agora, tem coisa que uma pessoa chega para você, pois é, eu vi um porco lá fora que estava voando. Quer dizer, você sabe que isso é loucura, né? Não é possível. Então, tem coisa que você já sabe, já corta na hora, mas tem outras que não pode. Tem que ir com calma. Está claro? Isso aí. Agora, ó, professor Fernando, o senhor concorda que se há alto grau de robotização na SOCIM, muitas pessoas usam a máscara social para serem mais aceitas? Pode comentar algo? Sim. Os modismos que a SOCIM impõe, que nós assumamos, é um jogo de interesse da nossa SOCIM patológica. Por exemplo, eu coloco aqui no meu verbete assim, ó. Na página 35, o padrão de beleza contemporâneo. Esse padrão de beleza contemporâneo, a SOCIM determina o quê? Uma supervalorização do nosso soma, do nosso corpo. E isso faz com que a CONSIM, imatura, insegura, ela faz o quê? Ou ela vai para uma mesa cirúrgica fazer uma plástica, ou passa horas numa academia, desperdiçando o seu tempo evolutivo. Fazendo o quê? Ela perde o tempo dela com coisas, com banalidades, sendo que o que interessa é o seu ganho evolutivo, a sua lucidez em relação à sua estada nessa vida.
Uma pessoa me perguntou qual era, dentro do processo da estética, da estilística, qual era o meu ideal de beleza. Eu falei, olha, do povo todo que eu conheço, da situação toda que eu vi, de todas as coisas da natureza, o mais bacana que eu vi até hoje foi a monja. É o meu ideal de beleza. Aquilo é fora de série. Aí eu falei assim, o que você acha? Eu disse, não, é respeitável o seu ponto de vista. Então eu acho que estamos numa boa, né, sobre esse processo. Agora, gente, eu queria saber, teve uma pessoa que me perguntou sobre quem é que está fazendo um verbete por mês. A listagem está aqui comigo agora. Foi você? É. Você quer confirmar quem falta? Por exemplo, tem uma dona que chama Ana Luísa Rezende, que falta. Então, posso colocar? Então, tá. Então, é mais uma que entrou aqui. Você sabe que só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas só. O resto tudo topou. São 39, 33 toparam, 6 é que não falaram nada. Eu estou com a listagem da justiça aqui. Negócio muito sério. Professor Valdo. Sim. Eu, alguns meses, algum tempo atrás, conversando com o senhor sobre uma determinada consim, o senhor me disse assim, essa pessoa tem tendência à megalomania. Sim. Aí eu gostaria de perguntar para o senhor o que leva essa tendência, o que leva a consciência a se portar dessa forma? Quase sempre é porque a pessoa liberou muitas coisas e teve muito poder em vidas anteriores continuadas. Entende? Agora, a hora que ela vem aqui e ela fica numa posição esquerda difícil, ela então começa a levar todas as suas conjecturas e interesses para um problema assim muito de imaginação, imaginativo, de fantasia. Ela então faz um mundo particular que é aquele que ela perdeu e ela começa a viver ali dentro. Uma outra coisa séria, um dos fatores que interfere muito isso é a mudança de sexo. Então, uma consciência que foi homem, entende? Durante várias vidas, ela veio como mulher, então ela se sente numa condição difícil, entende? Ela quer recuperar aquilo. Agora, outra coisa, num problema desse, isso fica óbvio para as pessoas, mas no caso da própria pessoa, ela não quer analisar isso. Geralmente ela tira o corpo fora. E outra coisa também, ela fica, vamos dizer, você não pode confiar, ela fica inconfiável. Que ela diz uma coisa para você, mas faz outra. Agora, sempre tem gente assim. Agora, o pior da história, num caso desse, é o caso de perguntar, essa pessoa fez curso intensivo? É uma dúvida que a gente tem. Entende? Porque ela, às vezes ela pode ser assim, de alto nível, intelectual, intelectivo, de elaboração de pensamento, tudo isso. Mas você não pode pôr a mão no fogo se ela fez curso intensivo ou não. Às vezes não fez. Se manter aqui durante um tempo, não, se estudando manter, as sabendo ideias. Que ela está errada, e ela insiste com aquilo. Ah, tem esse ponto. E o processo cosmoético não move nada dentro dos interesses, das tendências, das prioridades que ela imprime na sua vida. Isso dá uma pena, né? Mas essas coisas existem. Eu já vi casos desses que a pessoa, aparentemente, devia de ser, no meio de uma equipe, devia de ser a que fez mais curso em termos civis, às vezes não fez nada. Entende? Já não fez porque eles já sabiam que não era confiável. Agora, para você. Esse verbete me faz sentir mascarado, imaturo, ansioso e inseguro. Esse está com um cotoveloma bravo, hein? Sinto que sempre temos máscara, por menor que seja.
pelo menos no meu caso. Quando vamos fundo na questão, em algum ponto, verificamos que tem verdade do comportamento pessoal. Somos cobrados diariamente para um tipo de manifestação e postura. Isso tudo pesa. Particularmente, sinto dificuldade de ser totalmente transparente. Preciso estudar a questão com atenção. O que sugere? Primeiro, agir de maneira cosmoética, antes de mais nada. E investir na autopesquisa, no teu autoconhecimento. As ferramentas nós encontramos aqui, que são os cursos, que são os laboratórios, as dinâmicas parapsíquicas. Então, você tem as ferramentas, é só você ir em busca. E aí, principalmente também, como eu falei no início, é agir de maneira cosmoética. Agora, em resumo, as máscaras sociais, elas existem, são inevitáveis, mas a pessoa não precisa viver com isso o tempo todo. Isso não precisa de predominar na vida da pessoa. Isso aí é que é o sério, que ele não está entendendo, é isso. Não precisa de predominar. Agora, querer tirar o corpo fora da máscara é impossível, tanto para a pessoa como para o outro. Como é que faz? Tem certas coisas, por exemplo, que a gente vê de uma pessoa, você não pode falar para ela. Ela não está preparada para aquilo. Como é que vai ser? O médico, então, tem muito drama íntimo a partir disso. E outra coisa, tem certas coisas que você não pode falar naquele momento evolutivo, naquele contingenciamento, naquela condição. Tem que arranjar uma circunstância favorável, com todos os fatores do entorno favoráveis para falar, para que o impacto não seja prejudicial. Porque uma notícia, às vezes, pode dar infarto na pessoa. Tem que ir com calma. Então, a máscara social é um fato. Existem máscaras profissionais, máscaras artísticas, máscaras familiares. Por exemplo, um filho perante a mãe, ele está vendo que tem umas coisas da mãe que estão erradas, mas ela não tem força para mexer com aquilo. Ele vai relevar, passa por cima, mascara a situação. O que vai fazer? Isso é assistência. Como é que é? Saída que ele tem. Então, a gente tem que entender isso aí. Agora, ir contra o processo da realidade da máscara é bobagem. Não? Isso existe. O processo é esse. Não tem jeito. E que a máscara ela é basicamente patológica também é. Agora, o verbete dele é neutro. A adaptação, a abordagem está muito bem feita. Vamos em frente. Viva Hollywood. Professor Valdo, eu queria que o senhor aprofundasse, se possível, a condição do temperamento, que a gente sabe, fala que é uma das últimas coisas, ou a mais difícil para a gente mudar. E a gente tem falado nas últimas semanas, até hoje no Círculo Mental Somático, a condição do curso intermissivo. O que eu queria saber? Quando a gente participa de um curso intermissivo, isso facilita ou auxilia, de alguma forma, a gente conseguir fazer essa mudança de temperamento através da pesquisa, das ciclagens? No curso intermissivo, o temperamento, existe a temperamentologia. Há um estudo do processo de temperamento para a pessoa se analisar. Então, é por isso que tem muita ponderação, muita reflexão, muita meditação, muita introspecção no curso intermissivo. Por isso tem pessoa que às vezes demora anos ela pensando no assunto. Então, isso é mais do que normal. Vamos supor que uma pessoa passou numa condição lá, numa Comunex baratrosférica durante dezenas de anos. A hora que ela quer renovar, aquilo não vai ser de uma hora para outra. Ela vai ponderar tudo aquilo que aconteceu com ela. Ela vai fazer uma retrospectiva com muita lógica da realidade dela, para ver as condições que ela tem, por onde que ela entra para fazer uma renovação mais profunda, até no osso, íntima, séria, intraconsciencial. Então, isso tudo tem. Agora, o curso intermissivo, ele trouxe, assim, uma espécie de luz para todo mundo que apareceu.
todo mundo que eles vídeos que estão naquele ponto, tão maduro para entender o assunto, isso foi uma luz, né? Esclareceu tudo, esclarece tudo, melhora tudo. Isso é seríssimo. Agora, é lógico que fazendo isso melhora o temperamento. Agora, ninguém espera que uma pessoa vai ter, logo depois do curso intermissivo, ela vem para cá e vira de diabo, ela fica serenona. O negócio não é assim. Aquilo vai, como a gente fala, paulatinamente, quer dizer, através de cada pauladinha, uma paulada em cima da outra, paulatinamente, ela vai melhorando a situação. É o aperfeiçoamento, o burilamento, acabar com as arestas. Por exemplo, atualmente, eu já estou falando naquelas arestas mais agudas, mas pequenininhas, que as grossas nós já superamos. Aqui a gente não precisa falar, por exemplo, a pessoa está falando palavra de baixo calão, ou brigando com a outra. Não precisa, o povo já superou isso. Então, atualmente, nós falamos na transafetividade, falamos na imperturbabilidade. Veja bem, há 2 décadas eu falava isso no Rio, eu tive que parar, né? Porque não havia ambiente, não havia ressonância da plateia, do público. O público que eu estou falando, quer dizer, vocês, a plateia, aqui, a assembleia da história. Isso não havia. Agora, hoje não, eu falo, saio daqui bem, não tem problema nenhum, tal. Ninguém me deu tapa na cara. Agora, eu é que sempre soube manter a minha atitude para não receber tapa. Porque se eu não mantivesse, eu já teria recebido tapa dos 2 lados, na cabeça, no nariz, todo lado. Porque a coisa é séria. Esses assuntos são muito assim, sensíveis. Eles mexem demais, não é só com o temperamento da pessoa, é tudo que ela tem. É a cognição básica, séria. Entende? Por exemplo, pensa bem isso, pensa bem essa ideia. Transafetividade. Isso se coloca a consciência muito acima do processo do sexo. Ela já está entendendo, começando a entender, além da evoluciologia, o processo da serenologia. Isso muda tudo. Agora veja, lá fora, seja até na universidade, na ciência, na filosofia, no esporte, está entendendo? Nas empresas, no empreendedorismo, quem é que pensa em transafetividade? Ninguém. Outra coisa, as canções das artes, dentro da arte, não tem ninguém que fala num nível desse. Tudo ainda envolve muito o coração, sexo, emoção, coisa de bicho, ciúme, ódio, amor e ódio. Como é que é aquela canção? Não é isso? O nosso amor, tal, como é que foi aquele negócio? Que vem e vai, é aquilo. É bem claro. Então ainda não tem ainda essa transafetividade. Pensa só nisso. A afetividade, a transafetividade, ela é superior à afetividade da maternagem, da mãe melhor do mundo. Aquela mãe que vai ser a rainha do próximo Dia das Mães. A mãe que eles já nomearam, a Dilma Rousseff, a nossa presidente, como a segunda mãe do mundo. A primeira é a Hillary, a segunda é ela. Vocês viram na televisão? Essa semana. De modo que a Dilma é a segunda mãe. Para mim, não, tem uma opção de primeiras mães aqui melhor do que ela. Cada um tem, né? Seu gosto, depende do que é. É a vida. Mas você entendeu bem como é que é? Então, o curso intermissivo, ele apura a abordagem da consciência para entender, analisar, pesquisar e investigar o seu próprio temperamento. Ajuda muito. Por isso que a gente já pode falar nesse nível desses assuntos transcendentes. Por exemplo, vocês querem coisa pior do que isso que eu falo? A sua auto-inconflitividade. Tem gente que me corrige, não, é inconflituosidade. Ok, ele quer dar uma... Não, a gente já faz a concessão. Bobagem, é semântica. Ficou claro isso?
Não, eu concordo. Eu queria aprofundar assim. Existem os traços, né, do temperamento, que a gente precisa reciclar, os trafares e tal. Para chegar nessa condição, até de compreensão da transafetividade, tem um nogorde, um traço fundamental que a gente precisa tipo assim, ter ele como veio do processo para conseguir isso. Porque, assim, tem o seu. Tem aquela pessoa que é a vaidade. Tem o outro que é a inveja. Tem o outro que é a mão de vaca. A pessoa é miserê. Tem o outro que é algum processo corporal, físico da pessoa, seja ginossoma ou endossoma, alguma coisa dela. Tem o outro que é o processo intelectual. Às vezes, por exemplo, um recalque, um complexo de inferioridade, que mexe com o intelecto, que mexe com um processo, por exemplo, físico, psicomotriz, de habilidade manual. Isso varia demais. Então, a pessoa, ela acha ruim o processo através desse item, esse busilis, esse nó górdio que ela está ainda enfrentando, que aquilo é um câncer, um estigma, está entendendo? No temperamento dela. E ela tem dificuldade de deixar aquilo. Agora, outra coisa que eu falo, que é das coisas mais avançadas que tem nisso, não pensar mal de ninguém. A pessoa, então, ela vira para mim e fala assim, mas como? Eu tenho que ajudar os outros, eu tenho que pensar no mal que ele está cometendo. Como é que faz? Quer dizer, já complicou tudo, ele está querendo tirar o... Isso é um negocinho. Estão querendo escapar pela tangente, quer saltar de banda. Isso é uma coisa, você tem que analisar para ajudar a pessoa. Você nunca vai ficar... Esses próximos milênios e as próximas dezenas de vidas que nós vamos ter, ninguém vai ficar livre de analisar o mal. Só que você não vai pensar mal e carregar com as energias em cima dos outros. Você vai analisar uma pessoa e ver, não, ela tem possibilidade, ela tem potenciais, ela é promissora, ela permite ainda a gente trabalhar para ela melhorar. Então, ver tudo pelo ângulo do bom ânimo da situação para melhorar. Então, pensa. Transafetividade, não pensar mal de ninguém, acabar com a conflitologia grossa de todo dia. Jamais, o quarto que eu tenho falado muito aqui, jamais ficar irritada. São 4 coisas que é o caminho do serenismo. Mas até lá ainda tem semiconsexualidade, teleguiamento, evoluciólogo, tudo tem aí pela frente. Não, o milênio a gente dá, né, aí, se vocês quiserem, a gente oferece até mais. Agora, veja, pensando bem, para o que nós já vivemos, um milênio não é nada. São milhões e milhões de anos. Teve uma pessoa que perguntou, como é que eu vou saber como é que eu sou? Eu falei assim, você vai lá nas cataratas? Vou. Porque eu cheguei aí e não conheço as cataratas. Então tá. Você chega lá e olha bem, vai lá em cima, onde anda, e olha a hora que a água cai, que tem alguns lugares que tem umas pedras. Você é aquelas pedras. Quer dizer, tem milhões de anos iguais àquelas pedras. Aquilo para constituir foi milhões e milhões de anos. Você é aquilo. Agora, já não é mais pedra, e nem mais é água. Muito embora seu corpo tenha 85% de água, daquela água que está caindo. Então, pensa que você vai começar a ver como é que você é velho. De modo que todo mundo aqui é ancião, evolutivo. Mas olha, queremos mais os 100 verbetes seus, tá certo? Isso é ótimo. Gostei muito do processo. Traz mais remédio para nós nas próximas vezes, tá ok? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 102 assinaturas no livro de presença, 30 perguntas presenciais, 8 perguntas respondidas online e 26 votos presenciais. Hoje temos 5 recados. Watson, Prêmio IAC Global, Marta, Webconference, Apex, Rosa, Programa Verbetografia, Cristiane, Formação do Conscienciólogo Pesquisador, a mim, curso Pacificação Íntima. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Olha, todo dia a gente vem aqui e faz um choro, né?
institucional, pedindo que as pessoas se tornem amigas da enciclopédia, ou quem tem assinatura vencida, que possa renovar. Então, hoje, a mensagem é um pouco diferente. Ser amigo da enciclopédia é, na verdade, uma oportunidade de ser um mecenas da Conscienciologia. Ano passado, a gente era mecenas, a gente patrocinava obras de arte e algumas coisas inúteis. Hoje, a gente tem a oportunidade de estar ajudando financeiramente, porque é um investimento financeiro, não dá para negar, a Enciclopédia da Conscienciologia. Olha, isso não é pouca coisa, então não perca essa oportunidade. Venha ser amigo ou renove sua assinatura. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui para fazer um convite em nome da IAC para que todos aqueles que publicaram artigos, livros, participem do 3º Prêmio IAC Global para a contribuição científica em Conscienciologia. É um prêmio instituído pela IAC, que já está na sua 3ª edição. A primeira edição foi vencida pela professora Malu Balona, a 2ª edição pela professora Nancy Trivelato, e agora então estamos entrando na 3ª edição. Todos os artigos, livros publicados entre 1º de julho de 2009 a 30 de julho de 2011 podem concorrer ao 3º Prêmio Científico. Para isso, por favor, aqueles interessados submetam seus trabalhos pelo e-mail premiocientifico@iacworld.org. Repito, premiocientifico@iacworld.org. A premiação será divulgada no ano que vem, por ocasião do 3º Cipro, que acontecerá em Portugal, e a premiação inclui, inclusive, passagem aérea de ida e volta a Portugal. Participem com seus trabalhos. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite em nome da Apex para a conferência online, que vai acontecer hoje, das 15h30 às 17 horas. O título é Franz Anton Mesmer, o pioneiro das terapias parapsíquicas. O professor João Ricardo Schneider estará falando sobre a biografia, sobre o contrafluxo que ele encontrou em relação à igreja e também às academias. E, no 3º item, a influência do trabalho de Mesmer nas ciências psíquica e parapsíquicas da atualidade. Tá ok? Então, todos convidados, www.apexinternacional.org, das 15h30 às 17h. Repetindo, www.apexinternacional.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Na próxima quarta-feira, dia 16 de maio agora, de 19h30 a 21h30, a gente vai dar início ao novo programa Verbetografia em EAD, na sua aula inaugural. Qual é a diferença desse EAD para os outros que são mais regulares? É que esse EAD, nós vamos fazer aquela parte de tirar dúvida das aulas assistidas disponíveis, né, virtuais. Nós vamos tirar essas dúvidas presencialmente. Então, esse EAD, ele é até apelidado, né, de EAD Foz, porque vai possibilitar somente as pessoas que residem em Foz do Iguaçu, porque toda quarta-feira a gente vai fazer um encontro presencial para discutir, então, as aulas e as produções pessoais, os verbetes pessoais, que vão ser estudados e elaborados durante 3 meses. Não sei se ficou claro. Algumas dúvidas se a pessoa tem que ir toda quarta-feira. O ideal é ir toda quarta-feira, mas se a pessoa não puder estar toda quarta-feira presencialmente, ela pode, por exemplo, muitas pessoas só poderão ir de 15 em 15 dias. Né? Então, essas pessoas vão tirar todas as dúvidas pessoais e discutir toda a produção dela que ela fez durante aqueles 15 dias. Tá? Isso não inviabiliza o programa Verbetografia, porque a essência do programa, as aulas do programa, elas vão estar disponibilizadas no ambiente Moodle. Então, a pessoa vai acessar de casa, vai fazer no horário que ela tem de disponibilidade, tá certo? Acho que ficou claro, né, gente? Então, às quartas-feiras, lá na OIC, a partir dessa próxima agora, de 19h30
às 21h30, é só a parte presencial, que é para discutir a produção pessoal e as dúvidas que, porventura, tenham ficado de toda a aula que ela já estudou, de todo o processo dela pessoal, na elaboração do próprio verbete, que ela elaborou durante a semana, no horário que ela tem de prioridade, de disponibilidade para ela fazer. Tudo bem? A gente espera vocês, a inscrição é feita lá na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. Meu recado é do curso Formação do Conscienciólogo Pesquisador, da Reconsciência. Se você está no momento de investimento na autopesquisa técnica e no autorado conscienciológico, o curso enfoca justamente a pesquisa, autoria e publicação. E é destinado a quem ainda não definiu seu tema de pesquisa e não sabe por onde começar, e também para aquele que já está com seu tema de pesquisa definido e quer uma alavancagem nesse seu processo para alcançar brevemente esse autorado. Então, só para lembrar, o módulo 1 começa no próximo final de semana, sábado e domingo, são as 2 últimas vagas e aguardamos vocês. Inscrições com os voluntários da Reconsciência. Olá, é só para lembrar para vocês que amanhã ocorre o curso Pacificação Íntima, dado por mim e pelo professor Mário Oliveira, na sala de aula da CIP, no discernimento. Esse é o curso sem pré-requisito, de apenas um dia, é só amanhã, domingo. Ele começa às 8h30, mas nós pedimos aos alunos chegarem em torno de 8h15, para fazer toda aquela coisa de credenciamento, ganhar crachá e tudo mais. Para quem não sabe onde é a CIP, vocês lembram onde era um restaurante antigamente? É lá no fundo, para depois de onde era, para além de onde era a mesa do ping-pong. De qualquer maneira, vai estar sinalizado. Você chegando na porta principal ali do discernimento, você vai ter setas indicando onde é a sala de aula. Nós ainda temos algumas vagas, então se você tem interesse em investir aí na pacificação íntima, chegue lá cedo, 8h15, que de certo haverá vaga ainda para você. Ok? Obrigada e até lá. O verbete eleito para amanhã é Orgulho Teimoso, especialidade Perdologia. Autora, professora Adriana Lopes. Obrigada e boa tarde a todos.